Pai, te damos graça nessa manhã por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus. Fala conosco, seja conosco, Senhor, que precisamos e carecemos de Ti. Não deixe que a Tua presença ela venha se afastar de nós, mas que a Tua presença possa estar em nossas vidas todos os dias. Amém. Bom dia, graça e paz, irmãos. Jesus é bom o tempo todo, e o tempo todo Jesus é bom. Nós estamos nesta manhã bem alegre, satisfeito pelas bênçãos dos céus. Só bênção, né, irmãos? Pelas lutas também, mas o mais gostoso das provações que nós passamos, nós sentimos dificuldade às vezes nas provações, que muitas das vezes quando nós passamos só, mas quando Jesus passa conosco, é só vitória. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quero compartilhar aqui com vocês o livro de Atos dos Apóstolos. A cura de um coxo, né? E Pedro e João, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. Versículo 2. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual, tendo os dias, punha-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olhe para nós. Eu queria nessa manhã aqui lhe perguntar a você e para mim também, né? Qual a sua expectativa de vida? Mas por que, irmão Zé, você está perguntando isso? Muitas das vezes, irmãos, nós vemos que nós temos visto que muitas pessoas têm perdido a esperança, né? O desejo, têm perdido a fé, né? Se encontra sem expectativa nenhuma, né? Perdeu o motivo de viver, perdeu a esperança de sorrir, de prosseguir, de ir adiante. Sabe por quê? Porque se acomodou, né? Se acomodou, aceitou a dificuldade e não quer reagir, né? O que aconteceu com aquele coxo é que ele simplesmente já estava acomodado com tudo aquilo que tinha vindo sobre ele, né? Um coxo que desde nascença, desde o ventre da sua mãe, era coxo. Ou seja, quando chega nessa situação, as pessoas se acomodam. Perde a esperança de viver, acha que não tem mais jeito, entendeu? Ele já estava ali conformado com as situações que estavam sobre a vida dele, né? Ele jamais, hipótese alguma, eu quero crer assim, ele nunca imaginaria que naquela tarde Deus iria entrar com a solução na vida dele. Porque a esperança dele, a expectativa dele não era levantar. A expectativa dele é arrecadar bastante doação para poder retornar para o seu lar, né? E a pessoa que se acomoda, ela não consegue enxergar as maravilhas que Deus tem preparado para a sua vida, né? Ela fica acomodada, ela fica dependente das outras pessoas, né? E aquele coxo, ele era totalmente dependente das outras pessoas. Precisava de alguém para levar ele até a porta do templo. Precisava das pessoas para dar-lhe doação.
precisava das pessoas para levar ele de retorno ao seu lar, se é que ele tinha um lar, né? E é dessa forma, né? Muitas das vezes as pessoas se acomodam demais, se acomoda, fica esperando, está sem esperança, sem expectativa, está se conformando com a dificuldade, né? As provações vêm, as lutas vêm, mas elas têm que ir embora, né? E tem muita gente que se conforma com aquilo, né? Se conforma. Ah, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais, isso aí não tem mais jeito não. Tem jeito sim, porque Jesus, ele está trabalhando, mas naquela vida daquele que crê, irmãos, né? E uma parte interessante também, irmãos, que eu ouvi nessa mensagem, foi a parte de Pedro falando que olhe para nós. Irmãos, para me testificar de uma pessoa, ele poderia falar, olhe para mim. Não, ele sabia muito bem quem andava com ele. Ele sabia muito bem quem estava ao lado dele. É por isso que ele falou, olhe para nós. E muitas das vezes, você anda com a pessoa, mas você não sabe quem é a pessoa. Você não conhece a fundo o testemunho daquela pessoa. Então, para você testificar do irmão que anda contigo, da pessoa que anda contigo, você tem que conhecer. Ela tem que te conhecer também. É dessa forma. Porque para testificar, para Deus agir, tem que haver uma concordância. Tem que haver uma união perfeita, uma comunhão perfeita. Se não houver comunhão, se não houver uma união perfeita, Deus ele não vai agir, né? Mas nessa manhã, você que se encontra andando, falando, saltando, mas continua coxo. Sabe por quê? Porque você se acomodou, se conformou com as dificuldades. Mas não é dessa forma que Deus te quer, não. Não é dessa maneira que Deus te quer. Deus tem algo maior e melhor para você. Creia tu nisso em nome de Jesus. Decrete na tua vida. O Senhor é na minha vida. Deserto não é lugar de você construir casa. De repente a tua casa desabou porque você construiu no deserto. Deserto é lugar de tenda. Casa você constrói em lugar sólido. Amém? Sabe por que da tenda? Porque a tenda é uma coisa provisória, não eterna. Entendeu? Uma coisa que dura para mais tempo, uma coisa que tem durabilidade é onde você constrói em lugar sólido. Quando você coloca uma casa no deserto, com certeza ela vai vir a ruína. Mas se você colocar uma tenda, tu sabe que a tenda é provisória. Você está ciente de que você vai ficar ali só por um período, mas daqui a pouco você vai seguir caminhada e vai atravessar o deserto. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa manhã e que te encha de esperança, renova a sua expectativa, desejo de fazer a obra dele. Deus é contigo, ainda tem vida aí. E Jesus é bom o tempo todo. E o tempo todo Jesus é bom. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito até esse dia de hoje. Senhor amado, que nós possamos, Senhor, Pai querido, estar atento a tudo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, nesta manhã, Deus, está sensível, Senhor, a tua voz. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a cada um, Senhor. Pai querido, quantas pessoas, Senhor, necessitadas, Senhor, carentes, necessitadas nesta hora, precisando até mesmo de uma cura, de um renovo, Senhor amado, de uma libertação. E Tu és o Deus que faz essas coisas. Mas elas estão, Senhor, sem esperança, sem expectativa. E nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, renova, Senhor. Renova, Senhor, a fé dessas pessoas, Pai. Alcança elas com Tua misericórdia nessa manhã. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Com certeza da vitória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E Jesus é bom o tempo todo. E o tempo todo Jesus é bom. Amém.